E casamento, a gente fala sempre, é para gente grande, gente responsável. E nós queremos, assim, hoje, ter a oportunidade nas nossas vidas aqui de reafirmarmos entre nós, marido e mulher, o nosso compromisso. Né? A gente poder ter essa oportunidade, depois de 5 dias de imersão, a gente poder olhar um para o outro e falar, olha, eu escolho você. Você pode olhar para o seu cônjuge e falar isso, eu escolho você? Né, de todo o seu coração, né? Eu escolho você todos os dias e a gente quer alinhar a expectativa, a gente quer celebrar a nossa jornada percorrida, apesar de todos os intempéries que nós temos no meio do caminho, amém? No nosso livro, no Divã 2, está aqui conosco, levanta aí, Gilberto. A gente fala sobre isso, né? Sobre votos, no capítulo 10. Capítulo 10 fala, quer casar comigo? E a gente casa de novo, né, Aline? A gente casa de novo, né, reafirmando, né, uma aliança entre nós. Gente, o casamento não é apenas uma sociedade humana para nós, mas é uma instituição divina. Nós, que somos cristãos, acreditamos nisso, que não é simplesmente uma sociedade humana, mas é uma instituição divina. Lá em Gênesis 2, 24, fala assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Isso é uma prescrição divina para as nossas vidas, né? Então, votos é compromisso afirmados. É afirmarmos um para o outro, diante de testemunha. A gente escolhe esse momento. Eu quero incentivar vocês que não tiveram essa oportunidade. Talvez você está aí no seu 2º casamento, você está com essa mulher hoje do seu lado, Deus está construindo uma nova história para você, mas tem esse momento de olhar para a vida do outro. Você pode fazer isso e deve fazer diante de testemunha. A gente chama nesse dia padrinhos, né? Pessoas que conhecem o nosso coração, talvez acompanham a nossa história, né? Sabe da nossa vida, e a gente chama para esse momento e fala assim, olha, fica aqui e escuta o que eu vou falar para essa mulher. Né? Fica aqui, escuta o que eu vou falar para esse homem. E nós temos esse momento, né, de falar para a vida do outro. E, gente, nós temos que lembrar que tudo foi feito mediante uma palavra. Lá em Gênesis 1 fala assim, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, tudo que se foi feito foi através de uma palavra revelada, e palavra para Deus é algo importante. E nós temos que ter a nossa palavra e nos comprometer, sermos sérios quanto a isso, responsáveis, daquilo que nós empenha na vida um do outro. Antigamente, eu me lembro na época do meu avô, até tem esse movimento lá em Goiânia, né, que um fio de bigode era suficiente para sustentar um compromisso, não é verdade? Te dou minha palavra. Te dou minha palavra. Hoje a gente tem que documentar isso. Às vezes, muitas vezes hoje, a nossa palavra é como risco na água, não é? Tem essa expressão também. Não é mais como antigamente, que a minha palavra empenhada, né? Então, eu fico pensando que nós precisamos resgatar isso. O nosso compromisso quanto à nossa palavra que empenhamos na vida um do outro, né? Lá, então, é assim, ó. Lá em Eclesiastes fala o seguinte, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Gente, é muito sério a gente não cumprir com aquilo que a gente empenhou, a nossa palavra um para o outro. E no dia ali que a gente tem esse momento, é tão importante, né? A gente lembrar daquilo que a gente fala. Então, cristão, principalmente nós, precisamos ter compromisso com a nossa palavra. Não basta amar, viu, gente? Não basta você falar, eu amo essa mulher. Mas nós precisamos amar com integridade, com compromisso e responsabilidade. E isso tem tudo a ver em cumprirmos aquilo que nós prometemos um para o outro. Vocês se lembram dos seus votos? Talvez isso vai se perder no nosso caminho, né? Muitos falam na saúde, na doença, né, na alegria e na tristeza, algo que independe de circunstância, né? O quão lindo é a gente fazer isso, né? Na verdade, os meus votos, né, eu tive a oportunidade de fazê-los, né, há 33 anos atrás, né, aquilo que como o Gilberto falou ontem, depois de 7 anos de namoro, Deus tinha me dado uma promessa e falou assim, olha, você termina essa relação, porque o que eu quero para você é muito diferente do que você está vivendo há 7 anos. E eu terminei convicta. Nessa jornada desse término, eu não acreditava que Deus poderia
transformar a vida do Gilberto. Né? No fundo do meu coração, eu queria ele de volta. Mas eu achava isso impossível. Até que o de pastor Marcos, casado com a pastora Neneta, ele falou para mim assim, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, né? Recém-convertida, muito jovem, ele falou, Kellen, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E eu olhei para ele e falei assim, ele está falando isso porque ele não conhece o Gilberto. Mas ele profetizou, e eu tive esse momento que o Gilberto... Vem cá, meu amor. E eu tive esse momento de olhar para a vida desse homem e falar assim, Gilberto, não me peça para que te deixe, eu te abandone, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Faça-lhe o Senhor que bem lhe aprover, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Amém? Amém? Gente, eu decorei isso quando eu fui casar. As coisas estavam tão quentes no meu coração, de tudo que Deus estava fazendo na nossa vida, com a conversão do Gilberto, e eu criei nessa palavra, e eu vivo essa palavra, e eu me comprometo todos os dias. Então, né, se perguntar como a esposa do Billy Graham, você já pensou em separar? Separar não, mas matar, gente, eu já pensei como que eu poderia esquartejar, que mala que eu ia usar para colocar. A gente passa esses flashes na cabeça. Mas, enfim, quando a gente lembra esses votos, né, e brincadeiras à parte, mas eu declarei aqui para o Gilberto, porque eu revivendo essa palavra, eu vi assim, eu realmente me comprometi e tenho me comprometido com aquilo que eu firmei a vida do Gilberto, porque eu sinto que o povo dele é o meu hoje, que o mesmo Deus é o que nós seguimos, e isso é lindo para quem teve um relacionamento trágico, como nós tivemos, em 7 anos, né? Eu namorando com um ateu, eu sei o que eu estou falando, e eu sei o que é, depois de 33 anos, me alegrar em olhar para os meus votos, aquilo que eu me comprometi com ele, saber que nós estamos vivendo isso é muito, muito benção. Amém? Amém. Eu quero ler esse texto que está lá no livro de Salmo 116. A gente não sabe quem escreveu esse salmo. Alguns acham que é Davi, outros acham que foi o rei Ezequias, mas não importa quem escreveu. Importa o conteúdo que ele diz. E ele fala assim, porque ele começa o salmo dizendo das lutas, das aflições, minha alma tá no inferno, minha alma tá sofrendo muito. E aí ele vai chegando à conclusão quase em desistir. E aí depois, nesse versículo 14, ele fala assim, o que eu vou fazer, né, o versículo anterior, o que eu vou fazer para Deus, diante de Deus? O que eu vou pagar? E aí ele declara, eu pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Ou seja, é pagar os votos, mas também dar testemunho. Amém. Porque não precisava ser na presença do povo, e, ao mesmo tempo, precisava, porque uma vez que a gente assume um compromisso, eu fico vendo, né, nos casamentos, coisa maravilhosa, né? O pastor ele tem uma visão melhor, né, privilegiada. Você vê a noiva entrando, o noivo entrando, né, todos os dois sorrindo, né? O pai da noiva morrendo de felicidade, né, porque a filha está indo embora. E aí a mãe chorando, né? Porque toda mãe chora, porque ela acha que a mulher tomou, né? Aquela bruaca tomou meu filho de mim, arrancou de mim. E aí a gente faz aquelas declarações de votos, né? E tudo. E passa um ano, aí vem as circunstâncias, as lutas, o dia a dia, e muitas vezes a gente vai se esquecendo desse voto que um dia a gente empenhou, né? Aquilo que era o meu príncipe virou o cavalo do príncipe. E aquilo que era minha princesa virou um demônio, né? A gente olha e fala, meu Deus, eu casei com esse negócio aí, e casou. Vi. E aí a gente vai aprender a lidar de forma com que a gente viva, né, essa renovação. E aí chega aquele tempo de desgaste. Na nossa vida é normal, né, gente? Tudo tem o seu tempo e chega esse momento de desgaste. E a gente vive algumas etapas, talvez, e talvez a gente vem para esses encontros para nos renovar, sair desses lugares que as rotinas e a vida nos levam, né? Então, a gente chega num tempo de estagnação, uma sensação de estagnação no casamento. Quem nunca chegou, né, com aquele sentimento que a gente parou no tempo?
Relacionamento tá perdido, sem um movimento, sem um propósito. A gente entra numa rotina monótona, né? Sem vida. Né? Então, não se trata de um problema grave, né? Pontual, uma crise pontual, mas é algo que vai vindo devagarzinho e a gente não percebe, mas aí a nossa rotina fica sem brilho, né? Não temos já aquele café, igual a Fabiana falou, no meio da tarde, aquela alegria de voltar para casa, ou uma transa não programada. A gente vai indo, né, sem essa falta de muito estímulo. Falta de planos para o futuro, a gente para de sonhar junto, há uma ausência de novidade. E uma coisa vai levando a outra, aí vem a desconexão realmente dos nossos votos iniciais. O que seria? É a falha em manter o compromisso, né, de forma ativa. Né? O casamento, apesar de ainda existir legalmente, já se perdeu na sua essência. A gente perde aquele brilho inicial. Então, há um distanciamento emocional e físico nas nossas vidas. O diálogo fica superficial, conversas rasas, a gente não quer aprofundar em DR, Deus me livre, nem não quero falar mais a respeito de nós dois, deixa quieto, deixa como está. A gente começa a viver solidão a dois. Gente, a gente vê muito isso num casamento. São duas pessoas estranhas morando juntas, né? A nossa vida íntima fica escassa. Não transamos mesmo. Viramos colegas de quarto. Basicamente isso. E aí a gente passa para essa última etapa, vulnerabilidade no casamento. E essa, gente, eu vou te falar, é a mais perigosa. Então, eu estou falando coisas que a gente vai sequencialmente entrando. Né? E aí, nessa parte da vulnerabilidade, são as fraquezas e falhas internas que já existem no relacionamento. Né? E aí, com o tempo, elas vão sendo mais evidenciadas. E aí, a gente pode ser uma vulnerabilidade emocional, falta de abertura, de conversar sobre sentimentos. A gente fica com medo de começar a mostrar algumas coisas nas nossas vidas um para o outro. Vulnerabilidade do compromisso, desconexão total dos votos. A gente, realmente, nessa etapa, a gente esqueceu mesmo que a gente falou um para o outro. A gente não quer nem lembrar, para te falar a verdade. E vulnerabilidade espiritual, uma ausência de uma vida de fé em comum. Nós não temos um alinhamento espiritual mais. A gente não ora junto, a gente não lê a palavra, a gente fica espiritualmente fragilizado. Né? Então, a gente chega... E nessa fase, gente, é a que entra as tentações externas. Como eu falei na outra palavra que a gente deu, tudo aquilo que vem de fora acha lugar. É como se a gente abrisse brecha na nossa relação. E aí a gente tem uma fuga emocional. Presta atenção. A tentação externa é assim. Você acha um amigo que oferece ouvido, conselhos... Isso é legal. Fora do casamento, um colega de trabalho que demonstra admiração. Eu falo que tem tanta mulher carente que, quando vai no açougue, às vezes o açougueiro fala, bom dia! Ela fala, nossa, ele é tão carinhoso. Esse açougueiro. Você achou? Eu achei ele muito carinhoso. Você viu que ele presta atenção na gente? E a gente começa a ser vulnerável a muitas coisas que vêm para acabar. Falo que são oportunidade, a tentação de encontrar em outra pessoa o que parece faltar no casamento. E aí, gente, literalmente, muitos de nós trocamos 6 por meia dúzia. A gente sai de um problema para cair no outro. Mas o outro é mais macio, o abraço, não sei, o olhar dele é diferente. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Bom, eu quero falar agora alguns conflitos que a gente pode viver no casamento, ok? Então, baseado no livro lá, Os 7 Princípios de um Casamento para Dar Certo, do John Gottman. Hoje, esse John Gottman, nos Estados Unidos, é um dos caras mais conceituados e, seguramente, uma das autoridades que mais fala com propriedade a respeito de relacionamento conjugal. E ele falou que existe 2 tipos de conflitos. Os conflitos são solucionáveis. Esses conflitos aqueles conflitos mais superficiais, aquele que você resolve numa sentada e fazer um acordo. Né? Então, você vai sair com a sua esposa, você chega para ela e fala assim, vamos jantar? Vamos, mas vamos combinar um negócio? Chegar lá, a gente bate uma foto, a gente posta a nossa selfie e tal, mas aí a gente coloca o celular em cima da mesa, um em cima do outro, e a gente vai conversar. Isso é um acordo
e até solucionável. Então, algumas coisas são fáceis de lidar. Tarefas domésticas, aquilo que é responsabilidade um do outro. Então, isso são conflitos que a gente dá conta de resolver ao longo do nosso casamento. Mas ele afirma que existem os conflitos permanentes. E, por incrível que pareça, segundo a estatística, porque esse cara ele pesquisou 20 mil casais ao longo de 20 anos. E a pesquisa continua. Então, hoje, seguramente, é muito mais do que 20 mil casais, né, durante 20 anos. Ele criou um laboratório, chamado Laboratório do Amor, onde esses casais vão lá nos finais de semana e eles são monitorados. Então, põe aparelho, põe medidor, então mede a questão da hormonal, batimento cardíaco, dilatação da pupila. É uma coisa interessante. Só não tem filmagem em banheiro e quarto, mas o resto tem tudo e vê como que o casal se lida, né, um com o outro. E ele fala, então, que existe, e 69% dos nossos conflitos são permanentes. Então, é a maior parte. E alguns conflitos têm a ver com o quê? Com a personalidade, o jeito de ser. Então, a gente vai aprender hoje que a gente não tem, né, a autoridade, a capacidade para mudar o outro. Mas a gente, na verdade, tem que ser inspiração para que o outro seja transformado. O problema é que, às vezes, a gente olha para o outro querendo o quê? Mudá-lo. E aí a gente fica apontando somente aquilo que o outro precisa o quê? Mudar. Mas a gente deixa de ser inspiração para que o outro, na verdade, possa buscar o quê? Transformação. Então, a questão de ser extrovertido, introvertido, questão de querer sair, de não querer sair. Então, por exemplo, a Kellen gosta de dançar, eu não gosto de dançar. Mas eu danço com ela, porque eu sei que ela gosta. Piso no pé dela, não sei dançar, eu sou um cabo de vassoura. Mas eu insisto em ficar dançando com ela. Por quê? Porque eu sei que ela gosta. Ainda que, contudo, ela gostaria que o marido dela dançasse melhor. Certo? Mas o problema é a gente falar assim, não vou dançar. Então, a gente vive muitos conflitos. Questão de sair, tem marido ou esposa que gosta de sair menos, gosta de ficar assistindo uma série, o outro gosta de sair mais, é mais social. Então, essas coisas a gente vai aprendendo ao longo da vida. Um dos conflitos que é permanente é a quantidade de sexo. O Instituto de Psiquiatria, na parte da sexualidade da USP de São Paulo, fizeram uma pesquisa, né? E essa pesquisa foi com 3 mil pessoas de 18 a 70 anos. E a conclusão que eles chegaram é o seguinte: 96% dos homens acham que sexo é importante. E 94% das mulheres acham que sexo é importante. Ou seja, todos dois acham que sexo é importante. Só que as mulheres acham que deveriam, um número melhor, até 3 vezes por semana. E os homens acham que deveria ser 8. Todo dia uma, domingo 2. Isso é na cabeça dos homens. Mas na hora que você vai ver a estatística daquilo que é a realidade, todos dois vivem menos. Ou seja, então o homem, isso é estatística, viu, irmãos? O homem é mais frustrado com relação à sexualidade no casamento. Isso é igual a história do Manuel. Manuel, toda vez que ele tinha relação sexual com a sua esposa, ele acendia um cigarro e fumava para relaxar. Pouco a pouco, o Manuel deixou de fumar. Essa é a história do Manuel, ok? Agora, com raras exceções. Com raras exceções. Se você perguntar para o Rogério e para a Kitty, eles quebram a estatística. A gente não sabe se é fake news, fica contando papo. Porque o Freud fala que todo homem mente com relação a sexo. Fala mais do que realmente pratica, entendeu? Porque homem gosta de contar papo. Ou seja, homem é movido por quantidade e a mulher é movida por qualidade. Ok? Mas como que a gente sabe? Eu não quero entrar no mérito. Como que a gente sabe que um problema ou um conflito no seu casamento ele é solucionável ou ele é permanente? Ao longo dos anos, nós nunca chegamos a uma solução. Então, você faz essa conta com a sua esposa, com o seu cônjuge. As coisas que vocês ainda não deram conta de achar o quê? Uma solução. Aquilo que vocês ainda não deram conta de achar uma solução é um conflito o quê? Permanente. E, às vezes, necessariamente, você não precisa achar essa solução. Aí que está o segredo. Porque a estatística diz o seguinte,
que casais com conflitos, ou com grandes conflitos, não determina a saúde do casamento. Então, esse papo aí, eu não tenho problema, conversa. Nós temos que ter problemas, muitos desafios. Porque isso vai mostrar o quê? A minha longanimidade, a minha paciência, o meu domínio próprio, o meu desejo de satisfazer o outro, de resolver a questão do outro. Então, é tudo isso. O Agora estava ministrando sobre sexualidade aí, ó. Então é o seguinte, às vezes a mulher não quer, mas ela fala assim, benzinho, eu não quero, mas vem cá que eu vou resolver sua parada. Rapaz, esse homem vai dormir leve, tranquilo. Eu vou lá e pronto, resolveu. Do jeito que ela sabe resolver, pronto. Beleza? A questão é quando, na verdade, a gente começa a boicotar o outro. E aí eu não respeito o desejo do outro. Ou seja, eu não entendo aquilo que o outro quer fazer, tem vontade de fazer, sonha fazer. Então, a gente tem que aprender a conviver com essas questões. Vou contar um problema permanente que eu tenho com a Kelly. Eu aprendi, porque isso é uma questão de família, eu aprendi a fechar tudo. Eu tenho mania de fechar. Eu chego nos lugares, fecho. Então, eu passo no quarto, fecho a porta, passo no banheiro, fecho a porta, eu fecho janela. Eu tenho mania de fechar. A Kelly tem mania de abrir. Então, ela passa no banheiro, ela larga a porta aberta, ela deita, larga a televisão ligada, e aí tudo daquela é aberto. E tudo do Gilberto é fechado. É uma coisa interessante. Até as malas, eu fico assim, bem, já terminou as malas? Já. Então por que não fechou o zíper? Não, eu tenho que fechar o zíper de mala, mas tá bom, é isso mesmo. Eu já entendi que algumas coisas lá na minha casa é o seguinte, a Kellen deixa tudo aberto, e eu vou lá e vou fechando. O duro é quando a gente fica assim, nossa, mas que implicante. Ela tem a capacidade de tirar um negócio da geladeira, a geladeira fica aberta. Eu fico contando assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ela vai voltar, mas ela demora, às vezes, 15 minutos para voltar. E a geladeira aberta. Aí a geladeira hoje é inteligente, ela fica pitando. Pip, 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 pip. Mas isso é um conflito o quê? Permanente, mas a gente sabe lidar bem. A gente sabe lidar bem. Ok? Vamos lá. Eu quero falar sobre previsibilidade. Então, a Bíblia fala que a gente não tem que adivinhar, isso não é adivinhação. Gente, tem certas coisas que a gente precisa entender que a gente vive num mundo que jaz no maligno. Um mundo que as estatísticas, elas vão trabalhar contra a nossa vida. Jesus falou que o amor de quase muitos, ou o amor de muitos, se esfriará diante do quê? Da iniquidade. Então, nós estamos não isento disso, nós estamos dentro dessas estatísticas. E a gente olha para essas coisas, não é para nos assustar, não é para falar assim, nós somos diferentes. Pelo contrário, como cristãos, nós temos o Espírito, mas nós precisamos estar atentos. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é ter conhecimento e discernimento. Ou seja, o que é discernir? Eu compreender aquilo que está por trás de alguma coisa. Então é o seguinte, esse John Gottman, ele diz o seguinte, ao longo das estatísticas dele, ele consegue trazer uma previsão num casamento, num diálogo de 3 minutos, se esse casamento vai acabar em 4 anos ou não, com 93,6% de acerto. A forma como você começa uma conversa. Então, isso é forte. E aí, ele estabeleceu isso aqui, ó, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Se você pegar lá na Bíblia, em Apocalipse capítulo 6, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse que falam sobre as calamidades que a gente vai viver nos finais dos tempos, ok? A fome, a peste, a guerra, a fome, a peste, a guerra, qual que é o outro? A morte, isso aí. Então é o seguinte, e ele batizou esses 4 comportamentos que a gente vai viver ou vive no nosso casamento, e nós não estamos isentos disso, que isso é determinante, dependendo do grau de intensidade desses cavaleiros, seu casamento vai dar certo ou não. Isso não significa que você vai ficar casado ou não, porque eu vou te falar uma coisa para você. Eu faço terapia com casais. E a maioria dos casais que eu faço terapia são cristãos.
E eles não separam por uma questão, às vezes, de culpa, de religiosidade, porque acham que vão perder a bênção de Deus, mas mantém um casamento ruim. Eu sempre falo o seguinte, nós não fazemos apologia ao divórcio, mas nós fazemos apologia a um casamento transformado. Então, nós precisamos nos posicionar, sentar e falar assim, nosso casamento não está bom, o casamento precisa melhorar. A gente não pode se conformar em viver aquém daquilo que Deus prometeu que nós teríamos. Vida e vida em abundância. Então, existe um casamento perfeito? Existe. A Bíblia fala sobre perfeição. Jesus fala que a gente precisa buscar essa perfeição como Deus é perfeito. Perfeição não é isenção de erros. Perfeição é aquele que, diante de uma dificuldade, tem o quebrantamento e a consciência de buscar ajuda, buscar solução e buscar cura. Isso é perfeição. Perfeição é aquilo que eu consigo, na verdade, buscar e enfrentar de maneira o quê? Justa, digna e honesta. Então, por isso que nós precisamos buscar um casamento o quê? Melhor. Por isso que nós estamos aqui. Tem gente que está aqui, que fala, não tem problema. Beleza, bênção. Você não tem problema, você veio aqui porque você tem que aprender a ficar melhor para você ajudar outras pessoas. Sabe por quê? A gente não pode ficar só pensando que o nosso casamento é bom. A gente tem que pensar agora em ajudar outros a melhorar o seu casamento. Porque a gente tem que sair daqui desafiado a ajudar outras pessoas. Porque a gente está aqui com a proposta de você ter um casamento legal. Nós estamos aqui com a proposta que você, uma vez sendo ajudado ou conseguindo ajudar a si próprio e um ao outro, você agora possa ajudar outras pessoas que não têm a capacidade de discernir o que você está discernindo. Pronto. Sem julgá-las, mas ajudar o quê? Esses casais. Amém? Amém. Bom, vamos lá. O primeiro cavaleiro, a crítica. A gente pensa que não, mas a crítica é um problema o quê? Sério. E eu vou fazer um comentário aqui em cima daquilo que seja o quê? Comportamento. A mulher é mais crítica do que o homem. Por que a mulher é mais crítica do que o homem? Porque a mulher, ela não trata algumas coisas com racionalidade. A mulher é mais emotiva. Deus criou o homem, vamos lá, irmãos. Deus criou o homem e falou assim, bom, vai lá cuidar do jardim. Vai lá dar nome aos animais. Ou seja, o homem é um ser pragmático. Por isso que ele é competitivo, por isso que ele gosta do elogio, por isso que ele gosta da comparação, por isso que ele gosta de número. Já a mulher é um ser subjetivo. Então, ela lida com o quê? Com as emoções. A mulher, muitas vezes, ela não sabe o que está sentindo, mas ela sente. Ela chega para o marido e fala assim, bem, hoje eu estou tão triste. E na cabeça dele, ela tinha que saber. Fala assim, mas o que foi? Ela fala assim, não sei. Isso é a morte para o cara. Ele fica assim, meu Deus, como é que não sabe? Né? E muitas vezes essa resposta tão fria do homem é que muitas vezes o quê? Magoa a mulher. Então, mulheres, elogiem seus maridos. Eu sei que vocês pontuam na crítica coisas que estão certas. E uma mulher pontua alguma coisa que está errada. Mas é a forma. É a forma com que você o quê? Pontua. Então, elogia o homem, ele precisa disso para o ego dele. Isso satisfaz o ego dele. Então, você está namorando, você fala, amor, sua espada hoje está dura. Você vai ter esse marido no céu. Tá nada, tá mole, tá um trem assim, mais ou menos. Mas aí você ajuda o cara, você fala assim, amor, eu nunca vi uma espada tão cortante hoje. Segundo ponto, desprezo. Segundo cavaleiro do Apocalipse, desprezo. O que é o desprezo? É quando a gente ignora o sentimento do outro. É quando a gente não valida o que o outro está sentindo. É quando a gente não se interessa pelo coração do outro. Ou seja, não há empatia nenhuma. Há antipatia. Um compartilha uma coisa, ai, que mulher mimada, ai, que homem não sei o quê. E aí a gente... Porque é um cavaleiro buscando e vai entendendo que vai pulando para outro. Ou seja, começa na crítica, depois vai e passa pelo desprezo. Uma das formas de desprezo, que não é verbal, é a comunicação o quê? Corporal.
Então, menear a cabeça é uma forma de expressar. Sabe o que é isso? Está na Bíblia. Lá em Mateus, a Bíblia fala que Jesus estava na cruz, o povo passava e meneava a cabeça. O que é isso? Isso é pior do que falar, irmão. No trânsito, você está dirigindo, você dá uma fechada no cara. Se o cara mostrasse o dedo do meio, eu sou viado, sabe dirigir não sei o quê, você ia falar assim, não, cara surtado, meu Deus, você ia até orar por ele, interceder por ele. Mas num trânsito, você deu uma fechada e o cara faz assim, ó. Você não sabe o que o cara está pensando. Aí você fica assim, esse cara está achando que eu sou retardado, não sei o quê. Aí você fica nervoso, porque menear a cabeça é pior, porque você deduz o que o outro... Meu pai tinha mania. Meu pai sentava na mesa, a gente conversava com ele, e punha a mão na cabeça e fazia assim, ó. Quando ele fazia assim, ele estava falando assim, vocês é tudo retardado, não sabem nada. A gente achava que era isso. Porque, na verdade, muitas vezes ele não se expressava. Então, não trate nada com o quê? Com desprezo. Valide o outro, ok? Ainda que você ache o outro o quê? Mimado, sensível demais, né? O pé daquela. Eu preciso perguntar mais, mas eu cheguei... Bem, melhorou o pé, o dedinho melhorou, está tudo legal. Tá não, está doendo. Não, mas vai melhorar. Então, a gente tem que ficar esticando esse negócio, ok? Terceiro ponto, defensividade. O que é defensividade? É quando a gente não assume nada, a gente transfere para o outro. Então, a culpa é sempre do quê? Do outro. Isso começou lá em Adão. Então, quando Deus chegou para Adão, Adão, o que você fez? Ele falou, só foi a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, Deus foi lá na mulher, a mulher não assumiu nada, falou assim, foi a serpente que me enganou. A gente aprendeu a esses mecanismos de defesa. Então, a gente transfere isso. A gente não o quê? Assume isso. E homem aprende a assumir isso com uma certa facilidade, sabia? Ou seja, homem vai ficando sem vergonha. Homem vai aprendendo a confessar por confessar, para terminar o quê? A discussão. Então, o homem, muitas vezes, ele, para encerrar o assunto, ele fala, não, está certo, você está certo. E ele vai e entrega isso, porque na cabeça dele ele quer encerrar o quê? O debate. E a mulher, ela é mais vingativa do que o homem. Quando a mulher está nervosa, ela, na verdade, dorme de calça jeans 10 dias. Irmãos, quando a gente está num retiro aqui de casais, dá um BOzinho num dia, pelo amor de Deus, pode comprometer tudo. O evento, a gente fala assim, gente, vamos combinar um negócio, não vamos brigar. Vamos ficar bem, vamos não sei o quê, porque a gente sabe que é assim, se estragar, demora 2, 3 dias, ok? Bom, e por último, esse emparedamento, que é o stonewalling, que, na verdade, outros usam outra nomenclatura, que é o distanciamento o quê? Emocional, que é aquele que... Esse é o pior dos 4 cavaleiros, porque é aquele que você fala assim, vou falar nada mais não. Deixa. É quando você perde a paciência de abrir seu coração, você acha que nada vai mudar, e você fica guardando, e você fala, você quer saber de uma coisa? Vamos viver mais ou menos mesmo. Não vou falar mais nada. E aí a gente vai guardando coisas, ok? Bom, lá em Malaquias, no capítulo 2, a Bíblia diz assim, não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem? Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, a gente precisa entender, irmãos, que o nosso desafio nunca foi as dificuldades e as lutas que a gente enfrenta, mas é o como a gente enfrenta. De forma com que a gente não desiste, a gente não retrocede, e a gente não olha para trás, e a gente não abre mão daquilo que um dia nós assumimos. E eu assumi, primeiro, diante de Deus, e depois diante de mim e diante do meu cônjuge. E aí a gente tem essa diferença entre viver um contrato e uma aliança, né? Tem muita gente vivendo contrato achando que está vivendo aliança. Mas contrato é se você, então eu, né? Então há um acordo condicional. Eu faço a minha parte se você fizer a sua. Né? O foco está em manter a minha expectativa no que eu posso ganhar. Isso é um contrato. No casamento, em contrato,
O amor se baseia na condição do outro. Então, me faça feliz, me sirva, cumpra as minhas vontades, sou eu. Quando as condições não são cumpridas, a atuação está ruim, eu desfaço o contrato. Não serve para mim. Quero ser feliz, ser chata, ser todo dia tal. Então, isso é o contrato. Aliança, já eu faço apesar de. Aliança é o que Deus tem para a nossa vida, né? É um compromisso incondicional. Então, eu sou seu e você meu, ponto, independente do que aconteça na nossa vida, no nosso dia a dia. O foco não está no meu benefício, entende, gente? Mas no propósito daquilo que Deus estabeleceu para a gente viver. E aí, é um juramento, né? A aliança é um juramento de fidelidade, amor que não depende do sentimento, circunstância. É uma relação que surfa sobre tudo isso. A gente vive acima disso, crendo numa promessa sobre nós e numa palavra que empenhamos a vida do outro. A aliança nos chama a dar o máximo de nós, sem medir se o outro está fazendo o mesmo. É aquela coisa assim, você quer ver a mudança na vida do outro? Comece em você. Isso é aliança, gente. Isso é aliança. Você tem que voltar lá nos seus votos e lembrar e falar, se ele não está fazendo aquilo que ele empenhou, que comece a partir de mim. Eu creio nisso. Meu casamento é para sempre, todo sempre. Então, em um contrato, o foco é desempenho, né? E aliança, o foco é eternidade. Nós cremos numa promessa sobre nós. Amém? Amém. E a gente quer falar, então, a respeito disso. Existe uma diferença entre mudança e transformação. Vamos lembrar que o primeiro milagre de Jesus foi um milagre de transformação. Se a gente tivesse a capacidade de escolher qual milagre seria, a gente queria, às vezes, era um morto ressuscitando, era um paralítico andando, porque a gente gostaria de ver coisas surpreendentes, que a gente busca esse poder de ver coisas acontecendo. Só que Jesus, esse milagre de Jesus, eu não sei se vocês sabem, mas ninguém ficou sabendo, a não ser os servos que encheram as talhas e a não ser aquele cara que provou e sabia que era. Fora isso, ninguém ficou sabendo. Então, não teve essa popularidade. Ok? Não teve essa popularidade. Então, é o seguinte, nós precisamos entender que nós precisamos buscar essa transformação. Toda mudança é pela força do homem. Ela é comportamental. Ela só é mudanças de comportamento. Mas transformação é uma coisa que começa de dentro e ela vai exteriorizando e dando testemunho lá fora. Por isso que Paulo fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele não fala, ora para Deus te transformar. Então, é um exercício de transformar mediante uma consciência transformada. Essa é a diferença do homem para o animal. Na alma da gente, os 3 eixos que formam a nossa alma é cognição, sentimentos, emoções, evolução e desejo. No meio disso, existe uma coisa que só o ser humano tem, consciência. Os animais têm alma? Têm, porque eles têm desejo, eles têm emoção, eles têm pensamento e têm vontade. Só que eles não têm o quê? Consciência. Consciência de propósito, consciência de destino e de identidade. Você nunca vai ver um cachorrinho em crise. Você nunca vai ver um elefante em crise porque está gordo. E ele tem que estar mais bonito para elefante. Não, você nunca vai ver um cachorro em crise porque ele não se comportou bem na família. Ele avançou na comida, não. Então, os animais, eles são regidos por quê? Por instinto. Então, ele tem vontade, vai lá e faz. O ser humano natural é o que o Tiago fala. Ele é animal, ele é terreno e é demoníaco. Então, um homem natural e uma mulher natural, ele vai lá, tem relação porque quer, porque tem desejo, para suprir a sua própria vontade. Já nós, seres humanos, por isso que a gente vive e tem essa capacidade de viver o quê? Transformação, ok? Bom, e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das metas aliançadas, que é o sétimo princípio que o John Gottman fala, que, na verdade, a gente tem que buscar isso juntos. Irmãos, uma coisa que eu quero falar uma coisa para vocês. Deus, ele não tem problema de ter preocupação, porque Deus é Deus. Amém. Então, eu vou usar uma figura aqui, só uma figura de linguagem. Deus não está preocupado com os nossos erros, com as nossas falhas, porque Ele nos conhece.
Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Então, o que Deus quer é realizar, é revelar aquilo que é a vontade dele, naquilo que um dia ele estabeleceu, sonhou e planejou a respeito de todos nós. Eu quero dar um testemunho pessoal aqui que aconteceu na minha vida. Eu disse para vocês que eu era um homem muito regido pela minha vontade. Irmãos, eu quase seguramente fui uma das pessoas em Uberlândia que mais foi em casamento penetra. Eu tinha um cara lá que ele era o contato nosso do cartório e da igreja católica lá que fazia os casamentos. E o coroinha ligava para nós: hoje vai ter casamento, vai ter lá na Morada do Sol. E ele contava. E a gente ia nos casamentos. Ainda não tinha castelo, né? A gente ia nos casamentos. E a gente ia nos casamentos de penetra. Eu fui num casamento super chique. Cheguei lá, o casamento desanimado, a gente bebendo todos. Eu falei assim: gente, esse casamento desanimado. Vamos cortar a gravata do noivo? Vamos. Ô, noivo, vamos cortar sua gravata? Vamos! Filmando. E a gente arrumou uma tesoura, eu cortei a gravata do noivo, eu e mais 3 amigos. Só que a gente roubava o dinheiro do noivo. Roubava, assim, a metade. A gente também era meio justo, assim. A gente deu a metade pro noivo, a outra metade a gente guardava. A gente tinha todas as dicas. Eu levei a Kellen, eu liguei para a Kellen e falei: Kellen, tem um casamento da família do Cifrão. O Cifrão é um homem muito rico lá em Uberlândia, tem mais de 5 fazendas e milhares de gado. O apelido dele é Cifrão, pra você ter uma ideia. E nós fomos nesse casamento. E a Kellen chegou, foi aprontada. Falei: vai bonita. Chegou lá, cumprimentou, beijou o noivo, beijou a noiva e tal. Sentamos. E ela falou assim: quem que você conhece? Eu falei: ninguém. Como assim? Irmãos, eu queria morrer. Nós estamos aqui de penetra. Meu Deus, me leva embora. Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa. O noivo olha, acha que é parente da noiva. A noiva olha, acha que é parente do noivo. E tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, vamos lá, eu preciso acabar. Eu quero dar esse testemunho para vocês. Que Deus é tão misericordioso que Ele sonhou com a sua vida desde a eternidade. Você não está aqui por acaso. Você pode fazer de tudo para frustrar os planos de Deus e Deus não vai ser frustrado nos seus planos. Ele vai enfiar um anzol no seu nariz, se for preciso, e vai te trazer a sua presença. E eu me lembro que eu já namorava a Kelly, a gente tinha uns 6 anos de namoro, malandro, e aí a minha sogra estava viajando, eu estava lá na sala namorando a Kelly, e aí eu: Kelly, tchau, beijo, com Deus, não sei o quê, meu sogro lá no quarto. E a gente despedia, aí ela abria a janela, eu saía, pulava o muro, pulava a grade, e entrava no quarto dela. Aí eu estava lá, num bem bom com ela. Tá vendo, Barreto? Você acha que o episódio era só na sua casa? Eu estava lá num bem bom com ela lá, e a Kelly: bem, meu pai acordou, corre pra onde? Enfia debaixo da cama. Eu entro debaixo da cama, seminu. Apavorado, irmãos. E aí, da onde eu estava na cama, eu vi o corredor. Aí o meu sogro assim, ó. Nisso eu parei de respirar, irmãos, porque eu falei assim: eu não posso fazer nenhum tipo de barulho. E aí meu sogro chegou e parou perto da porta, encostado. Eu lembro vendo as canelas dele assim, ó. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu falei com Deus. Eu não acreditava em Deus. Eu falei assim: Deus, se você existe, me tira dessa. Me tira dessa, que eu juro que eu vou ser um homem temente ao Senhor. Irmãos, eu acabei de falar. Meu sogro estava voltando assim. Eu tinha um relógio Cássio, calculadora, digital. Ele fez assim, pip, pip, debaixo da cama. Meu sogro voltou, acendeu a luz. Kellen. Aí a Kelly fingindo que tá acordando. Pai. Fala pro Gilberto sair debaixo da cama e lá na sala que eu quero conversar com ele. Irmãos, foram 40 segundos de desespero total. Desespero total. E eu fui lá conversar com meu sogro. Eu fui lá, não, vesti a roupa.
Sentei no sofá. Meu sogro olhou para mim. O que é isso, meu filho? E eu falei assim, o senhor me desculpa. Eu não tenho... Cara lavada. Eu não tenho o que fazer. Ele falou assim, eu vou ver se eu vou contar para a Elma ou não. A Elma que era brava. Meu sogro era bonzinho. Aí meu sogro vira e fala assim, quero te falar que eu tenho uma arma dentro daquela escrivaninha. Eu poderia ter te matado. Nunca teve arma, irmãos. Mentira. Bonzinho. Mas aí foi uma saia justa. E depois disso, irmãos, é que me converti e eu entendi o plano de Deus em me corrigir como homem. Porque se era um homem que estava usurpando da liberdade e abusando da filha dele, desrespeitando a honra daquela família, Deus me transformou num homem de honra. Amém? Em nome de Jesus.